Reginaldo deixou o ovo cair no chão e o ovo começou a fritar só com o calor do asfalto. Ele viu que tinha coisa errada e levantou a cabeça. A rua começou a rachar e as tubulações de gás subterrâneas explodiram pra fora do chão. Percebendo o perigo, Reginaldo pulou no seu carro e vazou dali. Mal ele acelerou e o chão explodiu com uma força absurda, soltando uma labareda gigante. Um tornado de fogo apareceu e destruiu tudo ao redor. Enquanto isso, Reginaldo tentava fugir com seu carro. Os prédios ao redor começaram a desabar porque as fundações tinham sido detonadas. Um carro atrás dele ficou preso, sem conseguir ultrapassar. Reginaldo entrou numa ponte, mas os vidros do carro embaçaram. Ele tentou limpar e quase bateu no carro da frente, mas conseguiu parar a tempo. Só aí ele percebeu que a temperatura lá fora tinha voltado ao normal. Ele saiu do carro, olhou pra trás e quase não acreditou no que viu. A cidade inteira estava em chamas, e quem não conseguiu fugir tinha virado cinza. Mas o caos não estava só ali. No Japão, uma praça lotada foi atingida por granizo gigante, e as pedras eram tão grandes que mataram um monte de gente na hora, e os carros na rua foram destruídos como se fossem de papel. O pessoal tentou se esconder nos prédios, mas o granizo não deu trégua. No Oriente Médio, a situação era ainda mais bizarra. Uma tsunami surgiu no meio do deserto seco. Os camelos nunca imaginaram que iam morrer afogados no meio do deserto. No Brasil, um casal na praia ficou apavorado ao ver uma onda gigante vindo na direção deles. Mas do nada, a água congelou no ar e uma onda de frio começou a se espalhar pra terra firme. Quem tava na praia tentou correr, mas foi tudo em vão. O frio congelou todo mundo como estátuas de gelo. Quem sobreviveu correu como nunca, enquanto o caos tomava conta da cidade. No céu, pedaços de gelo voavam pra todo lado, até que uma mulher viu a cena mais inacreditável da sua vida. Um avião inteiro, congelado e sem controle, caiu do céu e se espatifou num prédio. Ao mesmo tempo, em Dubai, um tsunami gigante invadiu a cidade. Quem tava na praia correu em pânico, mas a onda, mais alta que qualquer prédio, engoliu tudo. Mas como é que tudo isso começou? 3 anos antes, a humanidade estava destruindo o meio ambiente sem dó nem piedade. O aquecimento global derreteu as geleiras, e desastres naturais começaram a acontecer sem parar. Enchentes, tornados, você escolhe. Em poucas semanas, milhões de pessoas já tinham morrido, e a humanidade estava à beira da extinção. No desespero, os líderes mundiais se reuniram e decidiram trabalhar juntos para salvar o planeta. Depois de muito esforço dos cientistas ao redor do mundo, criaram um sistema de satélites que controlava o clima do planeta todo. Tudo era coordenado de uma estação espacial, e o clima extremo parou na hora. O planeta foi salvo. Pelo menos, foi o que todo mundo pensou. 3 anos depois, algo estranho aconteceu. No meio de um deserto com 50 graus de calor, apareceu um monte de gelo sólido. Os soldados que investigaram acharam uma vila inteira congelada, com todo mundo transformado em estátua de gelo. Um deles só encostou num morador congelado, e a estátua quebrou na hora. O FBI descobriu que o problema foi causado por um defeito em um dos satélites. Todo mundo achou que era só um acidente, mas algumas pessoas começaram a suspeitar de um esquema maior. Mandaram um técnico para consertar o satélite, mas deu tudo errado. A porta da cápsula de armazenamento quebrou e o cara foi sugado pro espaço. O pessoal de cima percebeu que a coisa era séria e chamou Daniel, o criador do sistema de satélites, para investigar. Quando ele chegou na estação espacial, a situação só piorou. O braço mecânico ficou maluco e destruiu o satélite, levando junto todos os discos rígidos com as informações. Daniel sacou que tinha alguém tentando esconder a verdade. Pelo monitoramento, ele descobriu que o engenheiro só morreu porque alguém sabotou a porta da cápsula. E a única pista que sobrou foi um disco rígido preso numa placa que ficou do lado de fora da estação. Ele conseguiu pegar o disco, mas quase morreu no processo, ficando descontrolado no espaço. Conseguiu sobreviver por um triz, mas só contou sobre o disco para sua parceira de confiança. Para todo mundo, ele disse que tinha perdido o disco, porque achava que tinha um traidor na estação. Ele acertou na mosca. Quando analisou o disco, descobriu que não tinha defeito nenhum. Alguém tinha manipulado tudo para matar o engenheiro, mas ele não podia resolver tudo sozinho e pediu ajuda pro Ricardo, responsável pela rede de satélites na Terra. Ricardo envolveu sua namorada, que era segurança do presidente do ZEUA, para conseguir acesso ao projeto Zeus. Aí veio a grande revelação. O projeto Zeus era um esquema para transformar os satélites em armas e destruir cidades específicas. Lá na estação espacial, Daniel também fez uma descoberta. Alguém tinha plantado um vírus no sistema, o que fez os satélites pirarem. Para limpar o vírus, só reiniciando o sistema, mas para isso precisava da senha suprema, que só o presidente sabia. As pistas apontavam direto pro presidente como o chefão por trás do plano. Só que antes de Daniel e Ricardo bolarem um jeito de impedir o golpe, o vilão já tinha começado o projeto Zeus. Num piscar de olhos, 200 satélites ficaram fora de controle por causa do vírus, e o mundo inteiro foi pro caos com desastres climáticos violentos. Agora, a única saída era usar a senha do presidente para reiniciar o sistema e apagar o vírus. Ricardo bolou um plano simples: pedir ajuda para alguém que tivesse acesso à senha. E quem seria melhor que o vice-presidente? Afinal, ele com certeza tinha como pegar a senha. Só que quando Ricardo contou tudo pro vice, o cara foi cauteloso. Depois de confirmar 3 vezes que ninguém sabia do papo, ele levou Ricardo para um quartinho escondido. E do nada, puxou uma arma e tentou matar Ricardo para não deixar rastros. Pois é, o vice-presidente era o verdadeiro vilão da história. Ele queria usar os satélites para matar o presidente e assumir o poder. E como se não bastasse, o vice ainda ativou o modo de autodestruição da estação espacial. O plano dele era simples: se a estação explodisse, ele controlaria todos os satélites e teria o mundo inteiro na palma da mão. Mas uma coisa é sonhar, outra é realizar. Ricardo conseguiu escapar bem na cara dele. Sem perder tempo, Ricardo foi direto pra perto da namorada. Nessa hora, o presidente tava no palco fazendo um discurso. Quando ela soube que ele tava em perigo, não pensou 2 vezes. Era agora ou nunca. Sem pestanejar, ela levantou a arma e deu vários tiros pro alto. As balas ecoaram pelo local, parando o discurso na hora. O presidente foi imediatamente cercado pela segurança e retirado do palco. O que será que vai acontecer? Será que o presidente vai conseguir sobreviver a esse ataque? O ser humano é muito sujo e ele
ele pode fazer qualquer coisa por conta de poder, e até mesmo acabar com o mundo.